Pois é, meus amigos, ontem foi um dia muito difícil. Nós tivemos mais uma derrota e os interesses de algumas pessoas foram colocados acima dos interesses da própria nação. E para não perder o costume, só para variar um pouquinho, né? Nós fomos traídos novamente. Mas nem tudo está perdido. Apesar do resultado ter sido extremamente ruim para o Brasil, tem alguns pontos positivos que a gente pode tirar de tudo isso. Bom, é claro que todos nós gostaríamos que Rogério Marinho tivesse sido eleito presidente do Senado, porque só assim a gente poderia dar um basta nas arbitrariedades que vem acontecendo, ou pelo menos sinalizar algo nesse sentido, né? Mas não foi nenhuma surpresa a reeleição do Rodrigo Pacheco. Afinal de contas, ele teve o apoio do Lula, né, que começou a articular ali, vendo que Rogério Marinho poderia chegar e entregou cargos, né? Comprou, basicamente. O toma lá da cá tá de volta. E a acusação de alguns parlamentares de que ministros do STF fizeram lobby, fizeram campanha, né, melhor dizendo, para Rodrigo Pacheco. Afinal de contas, alguns deles, né, teria muito medo de que Rogério Marinho realmente fosse eleito presidente do Senado. Bom, mas apesar de ter sido um dia difícil, o pior de tudo foi ter visto ali aquele discurso, digamos assim, né? Eu não chamaria aquilo de discurso, mas foi muito difícil, foi mais difícil ainda ver o discurso do Rodrigo Pacheco, falando em Estado democrático de direito, de democracia, de independência entre os três poderes. Peraí, independência? Então, ministros do STF fizeram campanha para o senhor Rodrigo Pacheco e vem falar de independência. Tá de sacanagem, né? Falou também de pacificação, falou muito a palavra pacificação. Ora, pacificação, eu teria vergonha de falar essa palavra, tendo em vista que você, Rodrigo Pacheco, é um dos maiores responsáveis pelo que vem acontecendo. É um dos maiores responsáveis pelas nossas liberdades estarem sendo suprimidas. Por nós temos aí exilados políticos lá fora, né? Canais censurados, cerceados, veículos de comunicação tradicional sendo fechados, sendo cerceados, censurados. Tudo que vem acontecendo passa pelas suas mãos, Rodrigo Pacheco. Você tinha a atribuição de frear essas arbitrariedades, mas não fez isso. E, novamente, como eu disse no início do vídeo, os interesses de algumas pessoas foram colocados acima dos interesses da própria nação. Bom, vamos fazer esse teste para ver se eu estou certo ou não, né? Sai às ruas, Rodrigo Pacheco. Veja como que o senhor vai ser recebido nas ruas pelo povo, né? Não estou incentivando ninguém a nada aqui, mas eu tenho certeza que Rogério Marinho teria um tratamento e o senhor teria outro tratamento totalmente diferente. Eu tenho certeza disso. Mas como eu disse, meus amigos, nem tudo está perdido. Apesar de tudo, Rogério Marinho teve uma boa votação, né? Foram 32 votos, realmente uma oposição como eles não esperavam, né? E é o mínimo necessário para se colocar ali uma CPI. Sim, são 31 votos, salvo engano, o necessário para se abrir uma CPI no Senado. Portanto, é líquido e certo que nós teremos a CPI do 8 de janeiro. E até o Rodrigo Pacheco sinalizou algo nesse sentido, que iria ser favorável a essa CPI. E novamente eu ratifico, meus amigos, tirando essa CPI do papel, nós poderemos chegar aos verdadeiros responsáveis e financiadores pelo 8 de janeiro. E eu me refiro, claro, aos vândalos que intencionalmente invadiram os três poderes e quebraram tudo. Aquilo foi orquestrado e foi obra de infiltrados que, em tese, segundo acusações aí, foram financiados para fazer exatamente aquilo e a culpa recair sobre toda a direita, né? Então essa CPI certamente trará bons frutos e trará boas respostas que o Brasil merece, tá? E qual a diferença de uma CPI de um processo investigativo na Polícia Civil, por exemplo, né? A CPI vai estar exposta para o Brasil inteiro. Nós poderemos acompanhar ao vivo e a cores, né? Então, respostas poderão ser dadas ali para todo o Brasil e não correr num inquérito ali em sigilo que ninguém vai ter acesso, ninguém vai ficar sabendo e tudo mais. Além do mais, representantes nossos, senadores, parlamentares que são alinhados com interesses do Brasil, são poucos, é verdade, mas poderão fazer as perguntas certas, às pessoas certas e nos locais certos, tá? Então vamos aguardar. E o próprio Pacheco sinalizou que vai ser favorável a essa CPI. Ele também sinalizou que vai pautar um projeto que visa limitar poderes do STF. Veja, por que ele fez isso? Por que ele prometeu pautar um projeto como esse? Porque até ele sabia
que Rogério Marinho poderia ser eleito presidente do Senado. E ninguém é cego, todo mundo sabe, até mesmo ele, que realmente certas figuras aí extrapolaram seus limites constitucionais e precisam ser freados, não é? Então, ele teve que fazer essa promessa. Mas veja, se nós não tivéssemos uma candidatura de Rogério Marinho viabilizada, ele não ia precisar fazer esse tipo de promessa, ele não ia se comprometer com essas e outras pautas. Então veja a importância que foi a candidatura de Rogério Marinho, só a candidatura dele, né? E os 32 votos que ele teve foi muito mais expressivo do que muita gente está conseguindo enxergar neste momento. E para finalizar, meus amigos, é claro que nós fomos traídos novamente, né? Havia ali a expectativa de que Rogério Marinho tivesse pelo menos 38 votos, mas os indecisos, né, cerca de 8 estavam indecisos, não tinham declarado o seu voto, dentre eles Romário, e olha, na atual conjuntura, onde nós temos Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco, e o Romário se absteve, preferiu não falar em quem ia votar, em quem vocês acham que ele votou? Pois é. Mas essa culpa eu não carrego. Eu fiz campanha contra o Romário. Eu fiz campanha para eleger Daniel Silveira lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, não foi o caso. A gente vai ter que lidar com esse cidadão aí por mais 8 anos, né? É uma pena. Mas em 2026 eu tenho certeza que a gente vai reverter esse cenário. Mas veja, se nós fomos enganados, fomos traídos, bom, a gente não tem muita culpa disso. Porque olha só, a Damares, antes da votação, falou que Rogério Marinho tinha ali mais ou menos 42 votos. O Flávio Bolsonaro falou que ele ia ter 43 votos. Bom, senadores disseram isso. Se até eles foram enganados, imagina a gente. Até eles que estão lá sabiam disso. Aliás, tinham essa informação e foram enganados, né? Alguns ali debandaram, traíram Rogério Marinho, traíram a gente. E imagine nós, réis mortais que estamos aqui fora sem ter acesso aos bastidores, né? Mas de qualquer maneira, meus amigos, nem tudo está perdido. A situação vai ficar sim mais difícil, né? Vai piorar antes de melhorar. Serão, pelo menos dos 2 próximos anos, muito difíceis, mas a gente não pode desistir, não podemos desanimar. É tudo que o sistema quer. Infelizmente eu estou vendo muita gente nessa condição, desanimando, dizendo que o Brasil acabou, que já era, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, a esquerda já passou por essa situação em 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito. E eles não desistiram, muito pelo contrário, eles se uniram ainda mais, eles viram onde eles erraram, corrigiram o erro deles e estão aí de volta. Ó. Tudo bem, teve uma ajudinha do sistema? Teve, mas estão aí. Eles dominaram tudo de novo. Isso porque eles não desanimaram na derrota, mas eles se fortaleceram. Então é isso que a gente precisa fazer agora. Precisamos aumentar o nosso alcance, precisamos nos organizar ainda mais, precisamos pensar nos próximos passos, nas próximas estratégias. E a minha parte eu vou fazer. A minha parte, né, começando hoje, visando 2024, eu vou fazer, que é justamente pavimentar aí uma base de direita nos municípios, vereadores e prefeitos para 2024, para que em 2026 a gente não comece do nada, a gente tenha pelo menos uma base para trabalhar, tá certo? Então eu conto com o apoio de vocês, curta sempre os vídeos, inscrevam-se no canal, tornem-se membro tanto no Facebook quanto aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal da nossa página e apoiar, e compartilhe, vamos cada vez mais levar a informação para mais pessoas. Então inscreva-se no canal, siga a nossa página, entre no nosso canal do Telegram, eu vou deixar o link aí no canal, no comentário fixado embaixo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.